Olá, tudo bom? Eu sou a Bárbara Garré. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou professora de literatura, sou professora de inglês, sou escritora e professora de escrita criativa. E hoje eu quero falar sobre um assunto que eu sempre vejo muita controvérsia, mas é uma coisa muito simples e, claro, você vai precisar estudar mais profundamente a respeito. Existe muita literatura sobre esse assunto. E você também, assim, quando você pegar para escrever o seu livro, vai ficar mais fácil de você visualizar. Eu tô falando do antigo Show, Don't Tell. Ou seja, traduzindo para o português, mostre, não conte. A gente está acostumado a contar uma história, né? O famoso storytelling. A gente vai contar uma história, vai contar os acontecimentos, mas numa narrativa, quando a gente está escrevendo o nosso livro, a gente tem que pensar que muitas vezes quando a gente vai contar algo, fica muito frio, fica muito vago, o seu leitor não consegue visualizar aquela situação. O seu leitor pode às vezes até achar que o seu livro está mal escrito, ele pode perceber que pode ser melhorado, sabe? Vou dar um exemplo para ficar mais concreto, para você poder pegar melhor isso aí. Vamos supor que o meu personagem é um idoso, tá? É um idoso que ele é muito ranzinza, que ele é cheio de amargura, uma pessoa difícil. Então, o nome dele é Mauro. Veio aqui. Eu tenho um tio Mauro. O nome dele é mais o meu tio Mauro, é gente boa. Mas o Mauro, vamos dizer que eu comece o capítulo escrevendo assim. Mauro era um velho muito ranzinza. Ele reclamava o dia todo. Ninguém podia fazer um barulho em casa que Mauro já ia falar, esbravejar, enfim, Mauro era um mala sem alça. Digamos que eu escrevi isso no início do capítulo. Então eu tô contando o que o Mauro faz, eu tô contando como ele é. Mas em lugar disso, imagina se eu colocasse assim: Mauro acordou com o pé esquerdo. As crianças já estavam gritando no quintal e a cabeça dele começou a doer. Quando o velho botou os pés no chão, reparou que seu chinelo não estava lá e ele pisou no chão gelado. Mauro fechou os olhos, respirou fundo, zuniu longe a sua coberta e abriu a porta com força, com tanta força que ela bateu na parede fazendo um barulhão. Quem é que tá gritando aqui às 7 horas da manhã, seus vagabundos? As crianças olharam para o avô e se esconderam. Mauro continuou caminhando pela casa, abrindo as portas e foi até o quintal. Seus pestes, quero que vocês vão para a escola agora. Não aguento mais essas crianças dentro de casa nesse tempo de pandemia. E bateu a porta com força. Tá vendo a diferença? No primeiro caso, eu contei como ele era. Que ele era chato, que ele era ranzinza. Mas aquilo não ficou tão... Pelo menos na minha percepção, tá? E na percepção de muitos autores que escrevem a respeito. Fica muito vago, sabe? Eu acho que é uma linha muito fluida e aquilo ali o leitor não retém. Ele não retém aquela característica do personagem. Na segunda versão, na versão que eu mostrei como ele age, ele jogou a coberta longe, ele abriu a porta com ignorância, bateu com a porta na parede,
ele gritou com os netos, ele bateu as portas. Então você vê que a característica dele, a característica dos atos de qualquer pessoa são marcantes e dizem muito sobre ela. Se eu tivesse colocado ao contrário, que o Mauro acordou ouvindo os gritos das crianças e seu rosto se abriu num largo sorriso. Olha a diferença. De um lado, um Mauro chato, ranzinza, reclamando. Do outro lado, um Mauro que é feliz, que é grato por ter os netos na vida dele, que está feliz porque as crianças estão brincando no quintal. Então pense nisso quando você for escrever qualquer coisa no seu livro. Existem casos e casos quando a gente vai falar sobre o mostrar e o contar. Em algumas situações você vai contar porque não tem necessidade de mostrar, né? Eu posso falar, a fila do banco estava imensa e a Joaninha ficou desesperada porque tinha horário para voltar para o trabalho. Aí eu tô contando, né? Mas a gente tem que equilibrar as técnicas, a gente tem que equilibrar os recursos, porque se eu ficar numa história só com o show, só mostrando, ela vai ficar cansativa também. E se eu ficar com a minha narrativa só no tell, contando, ela vai ficar fraca. A minha história vai ficar muito superficial. O meu leitor não vai ter conexão com a história. Entendeu? Então a gente precisa equilibrar essa parada. Tem que contar um pouco, mostrar um pouco para ter um equilíbrio. Tá legal? Mas pense nisso, em determinadas cenas que vão falar principalmente quem é o seu personagem, porque o personagem é tudo. O personagem é tudo numa história. Então, naquelas situações que você vai falar sobre as características íntimas, a personalidade daquela pessoa, daquele personagem que você criou, é interessante que você mostre. Porque assim o seu leitor ele vai absorver melhor as características daquele personagem e vai poder perceber ao longo da sua história a transformação que o seu personagem terá. Mas isso é papo para um outro vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Se inscreve aqui no meu canal, me siga nas redes sociais, vou deixar tudo aqui. E outra coisa, lancei meu curso Como Criar Personagens Únicos e Arrebatadores. Esse curso está na Udemy e se você está com dificuldade para construir o seu personagem, vai te ajudar bastante. Dá uma olhadinha lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!